Uma jovem que foi morta pelos próprios amigos apenas para servir de experimento para um teste de psicopatia. Uma orangotango que foi capturada e obrigada a se prostituir por anos. E uma criança de 10 anos que foi sequestrada e mantida em cativeiro por 8 anos. Hoje iremos ver 3 crimes que demonstram o quanto a humanidade pode ser cruel. Muito boa noite, eu sou o Victor. E se achar o vídeo interessante, informativo, deixa o like e se inscreva, é importante esse apoio no começo do canal. Também comente aqui embaixo sobre os sempre casos, mantendo respeito às vítimas e aos familiares. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. No dia 24 de agosto de 2021, a vida de Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de apenas 18 anos, mudou para sempre. Naquela tarde, ela saiu de casa em Goiânia, após receber um convite de amigos para lanchar. Poucas horas depois, enviou um áudio à família confirmando que tinha aceitado o convite. Foi a última vez em que tiveram notícias dela. Foram 6 dias de angústia. Familiares e amigos procuravam por pistas, na esperança de reencontrar Ariane com vida. Mas no dia 30 de agosto, a busca terminou de forma trágica. O corpo da jovem foi encontrado em uma área de mata no setor Jaó, em Goiânia. O cenário era cruel, revelando que Ariane havia sido brutalmente assassinada. A investigação da Polícia Civil mostrou que a jovem havia sido atraída para uma emboscada dentro de um carro. Os supostos amigos a atacaram com golpes de faca, depois de a enforcarem até que perdesse os sentidos. O mais chocante, porém, foi a motivação apresentada. Segundo a investigação, Raíssa Nunes Borges teria planejado o crime para satisfazer uma curiosidade macabra. Ela queria testar se era psicopata e acreditava que, ao tirar a vida de alguém, poderia observar sua reação emocional e descobrir a resposta. A escolha da vítima também foi calculada. Ariane teria sido escolhida justamente por sua estatura física pequena, o que, segundo os acusados, tornava mais fácil o ataque, evitando maiores reações ou defesas. Isso transformou o caso não apenas em um assassinato, mas em um exemplo cruel de desumanização, em que a vida de uma jovem foi tratada como um simples experimento. As provas recolhidas pela polícia foram decisivas. O carro usado no crime tinha manchas de sangue e roupas ensanguentadas. A faca utilizada também foi apreendida, assim como outros objetos que ligavam os acusados ao assassinato. Entre os envolvidos estava uma adolescente de 17 anos, que negava a participação direta, mas estava presente no veículo no momento do crime. A frieza dos detalhes revelados ao longo das investigações deixou a sociedade em choque. Pessoas próximas a Ariane descreviam a jovem como carinhosa, tranquila e cheia de planos para o futuro. Sua morte trouxe dor não apenas à família, mas também provocou uma onda de indignação coletiva. O caso seguiu para julgamento. Em março de 2023, Enzo Jacomini Carneiro Matos, que utilizava o nome social Freia, foi o primeiro a ser condenado. Ele recebeu a pena de 15 anos de prisão por homicídio e ocultação de cadáver. Meses depois, em agosto de 2023, foi a vez de Raíssa Nunes Borges e Jefferson Cavalcante Rodrigues enfrentarem o tribunal do júri. Após o julgamento, que durou cerca de 14 horas, Raíssa foi condenada a 15 anos de prisão e Jefferson a 14. Ambos foram absolvidos do crime de corrupção de menor, mas considerados culpados pelo homicídio e pela ocultação do corpo. Diante do júri, um dos momentos mais emocionantes foi o depoimento da mãe de Ariane, Eliane Laureano da Silva. Em prantos, ela expressou sua dor e revolta, dizendo que a pena era muito pequena diante da brutalidade do crime. Suas palavras resumiam o sentimento de imponência diante de um sistema que, para muitos, não faz justiça à altura da perda de uma vida tão jovem. O caso de Ariane Bárbara expôs de maneira dolorosa o quanto a violência pode se esconder nas relações mais próximas. Pessoas que deveriam representar amizade e confiança se transformaram em algozes frios e cruéis. O assassinato levantou discussões sobre saúde mental, psicopatia e o quanto é necessário estar atento aos sinais de perigo,
mesmo entre aqueles que parecem próximos. Ariane tinha sonhos, projetos e toda uma vida pela frente. Sua história não deve ser lembrada apenas pela violência que atirou do convívio da família, mas também como um alerta e um pedido de reflexão para a sociedade. Que a memória de Ariane Bárbara Laureano não se perca, que seu nome não seja apenas mais um em meio a estatísticas. Que sua vida, interrompida de forma tão cruel, seja lembrada com respeito. Que sua tragédia desperte em todos nós a necessidade de empatia e cuidado com a humanidade. Um dos casos mais impressionantes da história criminal europeia. O sequestro de uma menina de 10 anos que permaneceu 8 anos em cativeiro. Vamos contar a história de Natasha Kampuski e de seu sequestrador, Wolfgang Priklopil, revelando não só o crime em si, mas também o passado de ambos e como tudo culminou nesse episódio que chocou o mundo. Natasha Kampuski nasceu em 1988 em Viena. Filha de pais separados, ela cresceu em um lar marcado por discussões, mas era descrita como uma menina inteligente, curiosa e bastante madura para a idade. Segundo relatos, tinha personalidade forte, não aceitava facilmente ordens injustas, o que tornava diferente de outras crianças. Do outro lado da história, Wolfgang Priklopil, nascido em 1962, ele teve uma infância solitária, marcada por um pai rígido e pouco afeto familiar. Na vida adulta, tornou-se engenheiro de telecomunicações, mas nunca conseguiu manter relacionamentos duradouros. Pessoas próximas o descreviam como reservado, obcecado por controle e tendências narcisistas. Havia em sua mente a necessidade de dominar alguém, de ser dono absoluto de outra vida, e essa obsessão seria o gatilho para o sequestro de Natasha. Em 2 de março de 1998, Natasha, com apenas 10 anos, caminhava para a escola quando foi abordada por Wolfgang em uma van branca. Em segundos, ela desapareceu sem deixar rastros. Wolfgang havia preparado sua casa com antecedência. No porão, construiu um espaço escondido atrás de várias portas, um cubículo sem janelas com menos de 6 metros quadrados. Foi ali que Natasha viveu por 8 anos. Durante esse tempo, sofreu abusos psicológicos, agressões e privações. Embora muitos especulem sobre abuso sexual, ela raramente fala sobre esse assunto, preferindo manter silêncio. O sequestrador controlava absolutamente tudo. O que ela comia, quando dormia, até quando podia falar. Em alguns momentos, permitia que ela subisse para a casa, mas sempre sob ameaça. Ele alternava em momentos de aparente gentileza com violência, criando uma relação de dependência e medo. Esse ciclo é muitas vezes associado ao que chamamos de Síndrome de Estocolmo, embora Natasha tenha dito que não se encaixava exatamente nesse padrão. Em 23 de agosto de 2006, depois de anos de vigilância rígida, Wolfgang cometeu um erro. Enquanto atendia a um telefonema no jardim, Natasha aproveitou a distração. Ela correu até uma casa mais próxima pedindo ajuda, e a polícia foi acionada. Poucas horas depois, Wolfgang percebeu que perdera o controle. Sem conseguir lidar com a ideia da prisão, ele tirou a própria vida, jogando-se nos trilhos de um trem. Assim, muitos detalhes do que aconteceu nesses 8 anos morreram com ele. Já livre, Natasha precisou enfrentar não apenas o trauma, mas também a exposição pública. Ela escreveu um livro, deu entrevistas e até hoje luta contra críticas, teorias da conspiração e julgamentos sobre sua postura diante do sequestrador. Para muitos, ela é símbolo de sobrevivência e resiliência. O caso de Natasha Kampuski mostra o impacto devastador do controle absoluto, da manipulação e do isolamento. É também um lembrete de como a mente humana pode ser cruel, mas ao mesmo tempo resistente. Como alguém consegue sobreviver tantos anos de aprisionamento e ainda encontrar forças para seguir em frente? Essa é a força de Natasha. Eu gostaria de deixar a reflexão de quantas crianças e até pessoas mais velhas estão por aí presas em cativeiro e que a gente não sabe e que provavelmente nunca vai saber. Quantas Natashas Kampuski tem pelo mundo afora que infelizmente não tiveram tanta sorte quanto ela.
Pony era uma orangotango fêmea, jovem, encontrada na província de Bornéu, Indonésia. Como todo orangotango, ela deveria viver livre na floresta, alimentando-se de frutas, aprendendo com sua mãe a sobreviver. Mas o destino dela seria completamente diferente. Você sabia que os orangotangos compartilham cerca de 97% do DNA com humanos? Essa semelhança faz deles um alvo a práticas bizarras quando caem nas mãos erradas. Como tudo começou. A história começa quando caçadores ilegais invadiram a floresta, mataram a mãe de Pony para capturá-la, algo comum no tráfico de animais. Ela tinha apenas alguns meses de vida. Para essas pessoas, não era um animal em extinção, era uma mercadoria. O comércio ilegal de animais é um dos crimes ambientais mais lucrativos do mundo, movimentando bilhões por ano. E Pony acabou virando vítima de algo ainda mais bizarro. Pony foi levada para um prostíbulo. Sim, você ouviu certo. Ela foi forçada a se prostituir. Os donos raspavam todo o seu pelo para deixá-la mais humana. E passavam maquiagem, colocavam brincos, perfume e até lingerie. Clientes pagavam para fazer sexo oral com ela. Um orangotango. Essa prática, chamada de bestialidade, infelizmente existe em algumas áreas rurais da Indonésia, onde crenças distorcidas e fetiches doentios alimentam esse tipo de crime. Segundo relatos, Pony chegou a ser usada por anos. Ela era acorrentada à cama, drogada para ficar mais calma e não reagir. As condições eram imundas e ela desenvolveu feridas e doenças. Depois de denúncias, a organização de proteção animal, como o Boss Foundation, junto à polícia, montaram uma operação de resgate. Mas não foi fácil. Quando os donos souberam que a polícia estava chegando, tentavam escondê-la. Foi necessária uma equipe armada, porque os habitantes do vilarejo tentaram impedir o resgate. Eles estavam dispostos a lutar para não perder o que consideravam uma atração lucrativa. Quando encontraram Pony, ela estava completamente traumatizada, sem pelos, com infecções e extremamente debilitada. A imagem dela chocou o mundo. Após o resgate, ela foi levada para um centro de reabilitação. A equipe teve que lidar não só com danos físicos, mas também os traumas psicológicos durante muito tempo. Pony não conseguia interagir com outros orangotangos. Com muito cuidado, ela reaprendeu a confiar. Hoje, Pony vive em um santuário seguro, longe da crueldade humana. Ela nunca poderá voltar totalmente à vida selvagem, mas terá uma vida digna. A história de Pony não é isolada. Orangotangos são uma das espécies mais ameaçadas do planeta, vítimas de desmatamento, caça e tráfico. Estima-se que em Bornéu, milhares são mortos todos os anos para abastecer o mercado ilegal. Enquanto houver demanda por práticas cruéis, histórias como a de Pony vão continuar acontecendo. Mas nós podemos mudar isso, apoiando ONGs, denunciando crimes e espalhando informação. Bom, então esse foi o vídeo. Espero que tenham achado o conteúdo interessante. Se possível, deixe o like, se inscreva e se apoio no começo do canal é extremamente importante. Também, como dito anteriormente, comente aqui embaixo sobre o que achou dos casos. Me siga nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vai estar tudo aqui na descrição. Eu sou o Victor e até logo.